Vamos criar aí, hoje é a nossa aula 9, concordam? Aula 9, então, certo? Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui o nosso banco de dados padrão, área de trabalho, formato aqui, sempre aquele padrão. Vamos colocar aqui aula 09. Clicar no OK e depois clicar no botão criar, tá? Beleza? Aqui essa tabela, não preciso dela, tá? Não vou mexer com tabela hoje, tudo bem? O que a gente vai mexer hoje vai ser o seguinte: já vimos o começo da parte de codificação lá no VBA, não é assim? Já vimos declaração de variáveis, já vimos como é que você atribui valores, a gente já fez manipulação com entrada utilizando o input box, já vimos manipulação com a saída, né, com a message box. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos entender como é que funciona o formulário no modo de estrutura. Você vai desenhar um formulário e vamos conhecer todos os componentes, tá? Porque quando a gente fez o modo formulário, ele já estava ali pronto, né? A gente fez para o modo assistente, então a gente não teve muita intimidade com ele, beleza? Então vamos lá, clica aqui no criar, a abazinha criar aqui, da Ribbon. E a gente vai ter aqui no formulário, ó, design de formulário, tá? Clica nele uma vez. Eu vou fechar essa lateral aqui. Vai ficar muito ruim aqui mexer. Façam o seguinte, ó. A gente esqueceu de fazer o ajuste aqui na nossa base. Então, arquivo, opções, banco de dados atual. Aqui, ó. Exibir guias de documento. Desmarca e clica em janelas sobrepostas. Clique em OK. Isso. E ele vai pedir para reinicializar. Só que você não precisa inicializar, basta compactar e reparar banco de dados. Ok, funcionou. Voltando. Clica aqui no criar. Design de formulário. Volta só para compactar aí o verdade. Compactar. Aqui, ó. Aqui, ó. E o outro é janela sobreposta, né? E o outro é o janela sobrepostas. Remove. Aliás, mantém, né? Se eu não fizer isso, quais são as implicações? Nenhuma, é só visual. Porque aí ele vai trabalhar com o modo de tabs. Vai ficar as janelas laterais. Entendeu? Aí ele não vai dar uma impressão de aplicação. Entendeu? Mas se alguém achar interessante, não tem problema nenhum. É apenas uma outra forma. Ok? Seguinte, ó. Aqui no formulário, tá? O que é que a gente precisa entender? O formulário, ele vai se transformar na tela, tá? Ele vai se transformar na tela. Aquela tela que você já está acostumado a utilizar nos seus aplicativos convencionais, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a área de desenho, onde a gente vai montar os componentes, tá? A gente vai ter as propriedades desses componentes. Se o seu não estiver aparecendo, propriedade, clica 2 vezes sobre o formulário. E a janelinha de propriedades, né, a folha de propriedades vai aparecer, certo? Ok, o que é que a gente vai ter aqui? Vamos dar uma olhada rápida. Aqui a gente vai ter os modos de exibição, tá? Os modos possíveis. Basicamente a gente vai usar 2, que é o modo formulário. Pronto, ele tá com as guias, né? Aqui, ó, botão direito, grade. Certo? Eu particularmente não gosto de usar, aí eu removo. Mas se alguém achar interessante, pode ficar, né? Ok? Então, ó, modo de exibição. Você tem o modo formulário
Vou mostrar aqui o modo formulário. Certo? Ó. Modo formulário, que dá aquele aspecto de tela. Certo? E o modo design, que é o modo de estrutura, tá? Onde você vai poder montar os seus componentes, tá certo? Aí você tem aqui a folha de propriedades, aí você tem aqui os temas. Esses temas aqui são formatos que você pode adicionar, tá? Você tem os controles, ele chama de controle, tá? Eu também chamo de controle, ou às vezes chamo de componente. Então, tanto faz. Controle ou componente, você já sabe que é isso aqui. Aqui lá de fora você tem outros componentes. Você tem campos. Esses campos aqui só vão aparecer quando esse formulário estiver vinculado a uma fonte de dados. Ou seja, uma tabela ou consulta. No caso, não está vinculado a nenhum dos dois. Folha de propriedades, e aqui a gente tem organizar e formatação, tá? A gente vai ver o que for necessário em cada uma dessas abas, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês façam o seguinte, ó. Algum de vocês está com esse formato maximizado? Se tiver, restaura, clica aqui, ó, restaurar, e tenta ajustar aqui, ó, para que ele fique um tamanhozinho acessível, tá? Não restaurar, fala um pouquinho. Restaurar isso aqui, ó. Ah, tá. No quadro. Sim, mas o meu agora está todo aberto. Como é que eu faço para diminuir lá em cima? Pronto, beleza, entendi. Certo? Ok, né? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a desenhar aqui os componentes aleatoriamente, tá? A gente não vai desenhar uma tela, eu só vou mostrar os componentes. O que a gente tem? Tá certo? Então, ó, o meu vai ficar embutido aqui dentro, de vocês vai estar todo aberto. Tá certo? Vai estar visível os componentes. Então, vamos lá. Quando eu abrir aqui controles, ó, eu vou ter vários componentes, tá certo? Não vou mexer com todos eles, vou mexer apenas com alguns, mas vocês vão ver que não tem dificuldade, tá? Beleza, eu vou pegar esse primeiro componente aqui, ó, chamado caixa de texto, o que nós vamos chamá-lo de text box. Sempre vou chamar os componentes pelo nome dele em inglês, para vocês se acostumarem, tá? Então, o que você vai fazer? Clica uma vez aqui no text box, onde tem esse AB. Vê aí se o mouse, né, o cursor do mouse mudou o formato, não foi? Pronto, o que você vai fazer? Você vai desenhar aqui, ó. Clica, segura e arrasta. Faz um quadrado. Não precisa ser muito grande não, tá? Quando você soltar esse quadrado, vai aparecer esses dois objetos aqui, ó. Ok? Que é uma text box e um rótulo. Deu certo? Ok? Vamos lá. Quando você clicar sobre esse objeto aqui que está escrito não acoplado, vai aparecer essas alças, tá? Detalhe, tudo que eu explicar agora vai servir de referência para qualquer outro componente. Então, é o mesmo princípio, tá? Então, vai ter essa seleção, ok? E aqui, ó, na folha de propriedades, ele vai me dizer qual é o objeto que está selecionado. No caso, está selecionado caixa de texto, tá? Se eu clicar nesse outro, onde está escrito texto 0, vai aparecer rótulo. Só que para nós vai ser o label. Label. Tá? Beleza. Então, ó, caixa de texto, text box. E esse aqui é o rótulo
que para nós é o label, tá? Beleza. Se eu quiser movimentar esse objeto, eu posso? Posso. Clico sobre ele, ó, sobre a borda, observa que o cursor do mouse vira uma cruz com as setinhas, né? E ó, você vai poder movimentar por todo o formulário, beleza? Ok. Aí você diz, ah, mas ele movimenta o conjunto, né? Porque esse é um componente específico do próprio Access. Por exemplo, eu sinto falta desse componente lá no VBA, lá no VB. Não existe esse componente lá no VB. Não existe esse componente no Delphi. Não existe esse componente no C#. Ou seja, esse componente não existe. É uma exclusividade aqui do Access, tá? Por exemplo, para quem programa aí no Excel e gera formulário, você vê que não tem, né? Você desenha a text box e desenha o label separados, tá? Mas tudo bem, vamos imaginar que eu quero esse label aqui em cima, ó, tá? Como é que eu vou fazer? Porque se eu movimento ele, ó, ele vai junto, ó, tá vendo? E aí, como é que eu faço para movimentar só o label? Você vai clicar aqui, ó, nessa alça de controle, ó. Essa alça de controle é que permite que você consiga. Ok? Beleza. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode redimensionar esse objeto. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui o label e deixar no tamanho aqui do meu objeto textbox. Como é que eu faço? Eu vou redimensionar ele pela lateral. Olha só. Beleza? Se eu quiser aumentar, diminuir, ok? Legal. E o Access tem uma vantagem que eu acho muito interessante na hora de desenhar as telas. É claro que ele não tem não tem precisão, ou seja, não tem guia de alinhamento, ou seja, não tem aqueles recursos interessantes que, por exemplo, o Visual Studio tem. Mas ele tem um negócio que é muito interessante. E se você se acostumar a utilizar, vai facilitar muito na hora de desenhar as telas. Vamos só conferir como é que está aqui, ó. Clica em organizar. Ó, organizar. Procura esse grupo aqui, ó. Dimensionamento e classificação. Clica nele. Outro grupo que você vai localizar é esse aqui, ó. Tamanho e espaço. Aqui, ó. Vê para mim se esse ajustar a grade está marcado ou não. Se tiver marcado, você desmarca. Tá? Se tiver marcado, desmarca. Deixa só a régua. Deixa a régua é interessante. Tá? Beleza. Feito isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Selecione aqui o nosso objeto. E você pode mover esse objeto utilizando os direcionais do teclado. Para cima, para baixo, direita e esquerda. Vantagem. Observa a movimentação dele como é pequena. É praticamente milimétrica. Então você consegue ter uma precisão na hora de movimentar esses objetos. Pronto. Aí se eu quiser dimensionar, eu posso fazer via teclado. Exemplo. Segura aqui os dois, ó. Segura Shift. Eu posso aumentar, reduzir, posso aumentar na altura e posso reduzir na altura. Certo? Então eu posso fazer isso aqui via Shift. Então o Shift vai ser útil na hora de fazer o redimensionamento. Beleza? Ok.
Mas eu vou deixar ele, sabe como? Vou deixar assim. E vamos ver um pouco de formatação. Então é assim, ó. Eu posso selecionar os dois. Certo? Posso selecionar os dois. E aqui em cima, ó, fonte, eu posso trocar a fonte, ó, bem simples. Igual qualquer documento do Office, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma fonte Trebuchet. Não, hoje eu vou sacanear. Vou botar Copper Black. Olha aí. Pronto. Aí aqui eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho, ó. 16. Vou fazer o ajuste, vou aumentar o tamanho da caixa. Então, Shift, setinha para baixo, ó. Aliás, vou fazer isso aqui, ó. Arrasta ele aqui para cima. Joga ele aqui pro canto. E vou aumentar aqui, ó. Legal. Esse objeto aqui, ele está sem borda, tá? Já o objeto de cima, aparentemente ele está com borda. Mas não vou mexer nisso aqui, nesse minuto aqui agora. Esse objeto label, é o rótulo, tem duas formas de você alterar o texto dele, tá? Uma é pela folha de propriedades, certo? Aqui, ó, seleciona o label, propriedade legenda, e aqui está escrito texto 0. Estão vendo? E aqui você pode trocar o texto. Por exemplo, digite seu nome, tecla Enter e já vai aparecer lá no label, ok? Aí se você quiser, não gostei desse azul, beleza, escolhe aqui uma outra cor, por exemplo, vou botar um amarelo. Ixi, ficou muito claro. Ah, mas eu quero um amarelo com um background azul. Opa, amarelo. E aqui do lado, ó, background azul, ó. Certo? Legal. Do jeito que está aí, exatamente do jeito que está aqui, façam o seguinte, ó. O de vocês dá para ver aqui essa barra de título? Não? Botão direito, modo formulário, ó. Pode ser. Você pode vir para cá, ó, modo formulário. Ok. Onde está aqui, ó, digite seu nome, embaixo tem um cursor piscando. Beleza. Então, para que serve o text box? Serve para digitar, tá? É um meio de entrada. Então vai ser por esse campo, aí é que a gente vai chamar de campo, né? Que o seu usuário vai digitar a sua informação, beleza? E aqui, ó, no label, observa que não acontece nada se você clicar nele. E o label é estático, tá ok? Ele é fixo. O valor que você digitar não vai ser alterado, ou pelo menos não pelo usuário, tá ok? Então aqui é onde você vai digitar. Beleza? Então, já sabemos aqui que campo é esse aqui. Vamos voltar lá para o modo de estrutura. Vou descer ele aqui um pouco. Vamos imaginar
Vamos imaginar que eu queira um cabeçalho específico aqui para o meu formulário, tá? Então eu posso fazer o seguinte: botão direito aqui, ó, em cima do meu formulário. Eu tenho essas duas opções, ó, cabeçalho e rodapé de página e cabeçalho e rodapé do formulário. Esse aqui vai para o relatório e esse aqui vai para o formulário. Clica nele, ó. Agora veja que o seu formulário, ele agora está dividido em 3 etapas. Confere? Certo? Ó, cabeçalho do formulário, detalhe, e rodapé do formulário. Para que a gente faz essa divisão? Normalmente essa divisão, ela facilita o seguinte: aqui em cima vai ficar o cabeçalho do teu formulário, ou seja, nome, né, o ícone, alguma identificação daquele teu formulário. Aqui fica os principais campos e aqui fica, por exemplo, os botões, barra de status, barra de mensagem, alguma coisa que você queira informar, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em cima, ó, vou colocar um label. Então, ó, controles, rótulo. Estão vendo aqui, ó? A grande, A minúsculo, label. Você vai desenhar. E o label é o seguinte: você primeiro desenha e depois escreve, tá? Mas tem que ser assim, ó, imediatamente. Se você não escrever nada e clicar fora, ele some. Porque você não escreveu nada, tá certo? Então, por exemplo, cadastro de clientes. Aí vamos ajustar aqui, mais ou menos, né? Vou colocar uma fonte aqui, Verdana. Alterar aqui o tamanho. Aí ficou esse azul claro. Para vocês parece escuro, né? Mas para mim é um azulzinho claro. E a fonte é um azul claro, um pouco escurinho. Mas aí eu vou modificar. Pronto, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Esse label está com um fundo transparente. Tá? Ele está com um fundo transparente. Então, como é que a gente descobre? Bem fácil. Clica aqui no cabeçalho, ó. Clica aqui em cima. Bem aqui, ó. Tem esse cor de plano de fundo. Tá certo? Aí você vai lá e troca a cor. Tá? Observa que o label alterou o fundo, né? O background. Tá ok? E eu posso aqui apenas selecionar e alterar a cor da fonte. Tá certo? Beleza. Vamos só ver o seguinte: como é que eu faria essas alterações pela folha de propriedade? Então eu clico aqui no rótulo. E aqui no rótulo, olha só o que é que eu tenho aqui, ó. Estilo do fundo, transparente. Cor do fundo, plano de fundo 1, ou seja, ele tem uma cor lá, só que é transparente, não é visível. Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui para normal. E eu poderia escolher aqui uma cor. Ó. Beleza? Então, dessa forma eu consigo controlar a cor do fundo aqui desse meu objeto. Detalhe, a cor, pra gente, sempre vai aparecer em hexadecimal, tá? Que é essa cor aqui. É o que a gente chama de notação web. Tá?
Notação web. O que mais? Aqui, ó, largura da borda. Certo, ó. Largura da borda eu posso alterar aqui em cima também, ó. Contorno da forma. Ó, beleza? E eu posso colocar aqui, por exemplo, laranja. Olha aí. Tá certo que eu estou fazendo uma papagaia andando aqui. Mas é só para mostrar para vocês os principais pontos de formatação. Ok? O que mais que a gente pode mexer aqui? Ó, nome da fonte, ó. A fonte a gente pode alterar aqui. Tamanho. Certo? Beleza. Outras coisas mais a gente vai vendo mais para frente. Isso aqui vou deixar mais para cá. Vamos lá para o modo formulário. Olha como é que ficou. Ó. Beleza? Ok. No rodapé de formulário eu posso botar para fechar, colocar aquelas partes. Pronto. Rodapé normalmente você coloca os botões. Isso. Né? Vamos já colocar o botão aqui nele. Como a minha tela aqui tá pequena, tá menor que a de vocês, certo? Eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui eu vou dar uma reduzida. Pronto. Vamos lá. Design, controles. Vou deixar o botão aqui para o final. Desses componentes aqui, a gente vai já mexer com todos eles. Mas, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, botão. Se aparecer esse assistente aqui de comando, cancela. Botão, ó. Certo? Botão. Que é o command button. Tá? Eu quero mostrar para vocês logo de cara esse componente aqui que é muito legal. Ele chama aqui de controle guia. Esse componente aqui, ó. Aí você desenha. E ele vai aparecer essas páginas aqui, ó. Estão vendo? Aparentemente não parece ser tão legal, né? Mas olha só o que a gente pode fazer com ele. Desenhar aqui ela. Eu não sei se você já mostrou no pedal da vez essa parte. Já tinha mostrado para vocês? Mostrei utilizando o quadro de opção também? Não, velho. Nem eu. Essa aí, acho que mostrou também. Mostra aí, não foi? Vamos lá, ó. Grupo de opções. Nesse grupo de opções é onde você vai colocar, por exemplo, as opções que você quer que a pessoa marque. Então, exemplo. Aliás, masculino e feminino não, né? Como aqui você vai definir quais são as opções que o teu usuário vai escolher, né? Vai escolher. Então você vai digitar aqui quais são os rótulos
dos campos que ele vai ter que marcar. Avança. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é o botão que vai ser padrão? Eu vou colocar nenhum. Avança. Cada uma dessas opções vai ter um valor. Então, por exemplo, homem é 1, mulher é 2 e outros é 3. Isso é importante. Avança. Aí ele pergunta aqui qual é o formato. Eu vou deixar esse esboçado e vou manter esse botão de opção. Esse botão de opção, na verdade, é chamado de radio button, tá? Botão de rádio. Avança. E ele pergunta, qual é a legenda para o seu grupo de opção? Aí você pode colocar aqui gênero. Aí gênero só tem homem e mulher. Há uns anos atrás realmente só existia. Aí tá bem aqui. Eu tô enchendo aqui para em vez de ser gênero, ser a opção sexual. Opção sexual, né? Beleza. Clica lá na página 7. Aí lá na página 7, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa caixa de seleção aqui, ó. Aliás, pega aqui grupo de opções. Desenha. Só que na hora que abrir aqui o assistente, clica no botão cancelar. Ok? Vai para controles e pega esse cara aqui, ó. Caixa de seleção. Deu certo? Beleza. Aí quando você vier para cá, ó, observa que ele fica escuro a área onde você vai desenhar. Tá? Você pode desenhar. Que você pode desenhar. Não, porque aqui se você vier para cá, você pode desenhar aqui também, ó. Entendeu? Só que ele fica na página, não fica dentro daquele grupo. Então eu quero dentro do grupo. Aí você vai e desenha. Certo? Eu posso atribuir uma marca dentro desse botão, né? Hã? Eu posso atribuir uma marca para esse botão. Você pode atribuir código em qualquer um desses objetos aqui. Aí tá fazendo isso individualmente. Individualmente, mas observem. Fiz um aqui, né? Eu posso pegar esse cara aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu já tenho dois aqui, ó. Tá? E posso também, novamente, desenhar, né? Mais um aqui. E mais um aqui. Ok? Ok. Outra coisa que vocês têm que observar, todos esses componentes, ele tem um negócio chamado nome. Tá? Exemplo, se eu clicar em cima desse primeiro aqui, ó, no meu aqui aparece seleção 21. De vocês eu não sei qual a sequência. Se eu clicar nesse de baixo, seleção 23, 25, 27. Mas engraçado que o teu aí tá 21, 21, o meu tá 17, 17, 17, 17. Não, é porque tu copiou, colou, né? Foi. Eu copiei e colei esses dois e esses dois eu desenhei. Certo. Tá certo? De qualquer forma eu tenho aqui 4 objetos, tá? 4 tipos de seleção. Vou dar uma pequena reduzida aqui. Pronto. E vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar a dar nome a esses boi aqui tudinho. Esse primeiro aqui, que no meu, eu estou chamando de seleção 21, observa que eu estou clicando em cima da seleção, da caixa de seleção. Não estou clicando em cima do rótulo. Tá? Por isso que eu mostrei para vocês
onde é que você identifica aqui qual objeto que está selecionado. Estou clicando em cima dessa opção aqui. Tá ok? Então, por exemplo, vou clicar nessa opção aqui e vou chamar de OPT, que seria Option, né? Opção, vamos supor aqui, sei lá, OPT1, embaixo vai ser o OPT2, depois OPT3 e OPT4. Legal. Vamos colocar aqui os... Aí, como eu não vou precisar mexer com esses objetos aqui, esses rótulos, então eu não preciso dar nome para eles. Basta alterar os labels, tá? Então, legenda. Então, esse aqui vai ser, por exemplo, música. Música, sei lá, comida. Bebida. E esporte. Certo? Esse quadro aqui, ó, quando você clicar sobre ele, grupo de opções, você pode dar um nome para ele também. Por exemplo, eu vou chamar aqui de OPT sei lá, OPT estilo, né? Beleza. Ok, do jeito que está aqui, formulário, e a gente já pode observar, ó, que as duas páginas contêm mais de um tipo de controle, ó. Ok? E eu quero que vocês observem o seguinte: o primeiro controle do tipo botão de rádio, você só tem uma única escolha. Sempre vai ser uma única escolha. Agora, quando você escolhe... esse aqui, como eu copiei, ó. Esse aqui eu copiei, ele ficou igual, ó. Pegou o mesmo objeto. Mas a gente muda. A gente muda aqui, ó. Valor de opção, valor de opção. Deixa eu ver aqui. 3, 4. Aqui, ó. Valor de opção, ó. É aqui que a gente vai alterar. Coloca 2. Agora vai dar certo. Mas o meu quadro de opções aqui está me permitindo marcar uma, ó. Certo? Porque quando ele fez a integração dentro da caixa, aqui da caixa do grupo, ele manteve a sua estrutura inicial, que é a de seleção única. Mas é fácil. Clica aqui nela, deleta, e a gente pode construir aqui os nossos cheques separados. Pronto, vou fazer 3 aqui só. Pronto. Vou botar aqui, ó. Vou chamar ele aqui de CHK. Cheque 1. CHK 2.
CHK 3. Aí esse aqui eu vou chamar, sei lá, de música. Esporte. E dança, sei lá. Aqui a gente pode colocar aqui valor padrão, né? 1, 2, Se eu deixar dentro daquele outro... 3. A outra caixinha não funciona, É, se você colocar dentro do grupo, ele vai associar o grupo apenas a uma única opção. Aí você não pode nem marcar desmarcar. Aí você não pode ter mais de uma opção. Entendeu? O grupo aqui sempre ele vai me permitir apenas uma única opção. Mas se eu quiser múltiplas opções, aqui ó, posso marcar todas, posso marcar nenhuma, ou posso marcar duas. Certo? Beleza, e aqui embaixo já tinha um botão, né? Ok. Agora vamos ver aqui o seguinte, ó. Como é que a gente vai fazer a interação com o VBA, tá? Os outros componentes que a gente tem aqui são simples, são basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai ter aqui depois caixa de combinação, que a gente já mexeu, a gente vai mexer de novo com o VBA, e a gente tem aqui a imagem, tá? Mas depois a gente vai mexendo com eles aqui com calma, ok? Eu vou modificar aqui o meu, só por conta do meu tamanho aqui, tá? Do meu tamanho de tela, certo? Bom, vamos lá. Todo mundo que você for mexer, for interagir, é interessante que esteja nomeado. Então deixa eu ver aqui, ó. Esse grupo de opções aqui, eu tenho um grupo que eu não tenho um nome, né? Vou ter que dar um nome aqui para ele. Então vou chamar aqui de OPT gênero. OPT gênero. Pronto. Como aqui é um grupo de opções, eu não necessariamente preciso mexer com esses objetos que estão aqui dentro, pois ele é um grupo. Então, o valor que ele escolher é o valor que eu vou poder receber. Tá? Eu vou tirar esse página 6 e página 7. Como é que eu vou fazer? Clico aqui na página. Observa que eu tenho aqui, ó, nome e legenda, né? O nome vai ser sempre o nome que você vai chamar aquele objeto. Então, por exemplo, PG dados 1. A outra, PG dados 2. E a legenda? A legenda da primeira eu vou chamar de gênero. E a segunda eu vou chamar de preferência. Muito bem. Ok, né? Então vamos lá. Esse nosso cara aqui, ó, essa text box, a gente vai mexer nele. Então ele tem que ganhar um nome também. Então text box é TXT. Então TXT nome. Tá, ó. TXT nome. Preciso colocar o nome do label? Não, porque eu não vou mexer com ele. Preciso colocar o nome nesse label? Também não, porque eu não vou mexer com ele. Aí eu vou aqui para o botão comando. Esse meu botão aqui, eu vou ter um nome para ele. Esse botão aqui eu vou chamar de botão OK, botão OK. Então é BTN de navio. OK.
E a legenda eu vou chamar de confirmar. Ok? Beleza? Nome, ó, o botão chama-se BTN OK e a legenda chama-se confirmar. E agora a gente vai começar a codificar isso aqui. Ó, então ficou assim, né? Aqui você digita, aqui você escolhe e aqui você tem as preferências, ok? E no final, confirma. Eu quero mostrar isso aqui numa message box. Tudo que eu escolher eu quero mostrar numa message box, tá? Antes, a gente vai salvar esse nosso formulário. Então, vamos salvar. Ele diz que esse formulário chama-se formulário 1. Então, eu vou substituir por form, sei lá, cadastro. Cadastro. FRM de Maria, form, cadastro. Ok. Beleza. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo igual? Vamos lá. Para poder a gente acoplar o código, tá? Ao formulário, acoplar o código ao formulário, é muito simples. Primeiro de tudo, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer assim. Quando você digitar o valor aqui na caixa de texto e clicar no botão confirmar, eu quero que apareça uma mensagem dizendo o seu nome. Ou seja, dizendo o valor que você digitou lá naquela caixa de texto. Tá certo? Isso aqui a gente não tinha feito não, né? Não, tem não. Pronto, então vamos lá. Nesse caso, o único controle que eu tenho que manipular é o botão. Não preciso manipular ele. Tá? O único que eu tenho que manipular é esse cara. Então vamos lá. Como é que eu faço para poder digitar um código para esse cara? Detalhe. Lembre-se que o objeto formulário, tá? Ele é um container que dentro dele eu vou ter vários objetos controle. Controle botão, controle rótulo, controle caixa de texto. E todos esses objetos, no final, eles são pequenos objetos que vão ser controlados por um módulo de classe. Lembre-se que quando a gente começou a ver VBA, eu disse que tinha dois módulos, módulo de classe e módulo padrão. Nós usamos qual? O módulo padrão. Por quê? Porque o módulo de classe é apenas para você gerenciar objetos. Então é o que a gente vai fazer agora. Já que o formulário é um objeto. Já que todos esses controles são objetos. Ok? Então como é que a gente vai fazer? Muito simples. Selecione o objeto que você quer controlar via código. Vem aqui na folha de propriedades e nós vamos escolher evento. Detalhe. Existe basicamente dois tipos de linha de programação. É o chamado orientada a objeto e orientada a eventos, tá? Na minha concepção, todas as duas são a mesma coisa. Porém, em termos de literatura técnica, todas as duas têm suas diferenças, tá? A orientação a objeto trabalha com uma estrutura hierárquica de objeto, herança, polimorfismo, ou seja, eu posso pegar um objeto e transformar em outro, fazer com que ele se comporte de forma diferente, tá? Mas todos eles são orientados a algum tipo de evento, que na verdade é uma ação. Ele vai executar alguma coisa, tá? E quando a gente trabalha, por exemplo, uma linguagem orientada a objeto pura, tipo Java, C++, ou C Sharp, ou outro tipo de linguagem, esses eventos chamam-se de comportamento, tá?
comportamento ou método, que na verdade é a mesma coisa, é um evento, é uma ação, é um acontecimento, tá? Sabendo-se disso, esse botão, qual é o evento que eu quero que ocorra? Né? Ou seja, o que é que eu quero que aconteça com ele para que ele execute aquela ação de mostrar a message box para mim? Qual seria esse comportamento? Hein? Se eu tenho um botão, o que é que eu posso fazer com esse botão? Clicar. Você vai pressionar o botão, você vai apertar o botão. Tá? Então olha só quais são os eventos possíveis para o controle botão. Eu tenho, clicar, ou seja, quando você clica o botão. Eu tenho ao receber foco, ou seja, quando ele é o cara que está selecionado. Eu tenho ao perder, é quando ele não é mais o objeto da seleção. Eu tenho que clicar 2 vezes, apertar mouse, ao liberar, ao mover, ao apertar a tecla, ou seja, ao entrar, ao sair. Eu tenho vários eventos para esse botão. E cada componente, esse aqui não tem, né? Cada componente tem o seu tipo de evento pré-definido. Alguns são bem parecidos, outros têm mais. Eu posso botar no gênero ali da vida ali, se você não marcar a mulher, ele ir para algum campo. Ou Eu apertei foco, pode ser. Ou não, na verdade você poderia até fazer um controle e verificar. Se ele não marcar nenhum campo, você tem que dizer para ele, olha, você não marcou nenhum campo. Para que ele forçar para que ele vá lá e marque. Tá? A gente dá para fazer essa simulação. Beleza? Então vamos lá. Clica no botão e o nosso evento vai ser o ao clicar. Então, clica aqui. E eu quero que você clique 2 vezes nesse campo. E vai aparecer, procedimento de evento. Confere aí. Pronto. Clica nesse botão aqui dos 3 pontinhos. E ele automaticamente abre para a gente a IDE de programação. Beleza? E olha só o que é que ele mostra aqui pra gente. É um sub com um nome, né? É um sub, do jeito que a gente já vinha fazendo, confere? Né? Só que é um sub, o nome do nosso botão, underline, evento. Esse é o nome do evento. Tá? E olha só que interessante. Ele é do tipo private. Significa dizer que ele está privado. Ou seja, que o único objeto que pode enxergar essa rotina é o próprio formulário. Ninguém mais. Se você mudar o nome ali, BTN alterar esse nome, BTN ok, ele vai ler o mesmo tempo? Não, ele não tem essa sincronia. Se eu altero aqui, eu tenho que alterar lá. E vice-versa. Se eu altero o nome do componente e eu já tenho um código escrito, eu tenho que alterar aqui. Tá certo? Então, beleza. Isso aí é diferente do Excel. Hã? Isso é diferente do Excel. É diferente, um pouquinho. Nem sempre. Na maioria dos componentes, não. Você tem que alterar também aqui o código. Porque o código, ele não está necessariamente vinculado, não. Não, entendi. Mas se for para formulário, se for para código, tipo assim, VBA normal, se for para o macro, ele altera. Não, por macro criada pelo gravador, dependendo se tiver a referência relativa habilitada, né? Algumas vezes ele pode fazer, mas componente, não. Vamos lá, então o que é que eu quero? Só voltando aqui. Eu quero isso aqui, Nosso projeto eu vou digitar o nome.
e vou apertar o botão confirmar. E o que é para aparecer para mim? Uma janela dizendo, bom dia, fulano de tal. Tá? Vamos começar devagarzinho, simples, e depois a gente vai incrementando. Beleza. Então, como sempre, vamos criar uma variável, né? Variável do tipo nome. Do tipo string. E aqui que é o legal, ó. Essa variável nome vai receber o valor lá da minha caixa de texto. Tá certo? Na verdade, eu nem precisaria criar essa variável. Mas eu quero acostumar vocês a utilizar variável sempre. Em toda situação possível. Tá? É por isso que tu está usando o DIN direto, né? Sempre para vocês irem se acostumando a trabalhar, a criar variáveis. Só isso era só para ler o nome da caixa de texto. Eu não precisaria, eu poderia fazer a leitura direta. Tá? Poderia ler diretamente o valor que ela contém. Mas eu quero sempre acostumar vocês a trabalhar com variáveis. Tá certo? Então aqui vai ser simples. Eu vou dizer que nome vai receber. Aí aqui a gente tem uma estrutura que é o seguinte: a identificação do componente é feita pelo nome. Então, se você colocou um nome e não lembra, você tem que voltar lá para a estrutura e ver o nome do teu componente. Tá? Ou se você não nomeou, você tem que nomear, senão você não vai conseguir localizar. Tá? Outra coisa. Aqui existe uma instrução de atalho para chamar esse componente. E esse atalho chama-se me. Digita me, ponto. Vê para mim se aparece uma lista de propriedades. Parece, né? Legal. Qual é o nome da nossa caixa de texto? TXT nome. Localizou? Olha aí. O que é que eu faço agora? Tecla Tab. TXT nome. E tecla Enter. Beleza? Pronto. Agora eu vou colocar isso aqui na message box. MSG box. Bom dia. E comercial. Nome. VB Information. Né? Título é, sei lá, atenção. Não, é entrada. Ok? Depois que você digitar o seu código, que é só isso aqui, simples assim, tá? Ou seja, o objeto, eu não preciso nem, por exemplo, colocar ponto value. Poderia colocar, deixa eu ver se ele me dá aqui a propriedade ponto text. Poderia colocar ponto text. Não precisa. Isso aqui já fica subtendido, tá? O próprio VBA sabe que o que eu estou querendo recuperar é o valor do que o cara digitou. Tá certo? Beleza. Feito isso, acostumem-se sempre a fazer isso aqui, ó. Salvar. E vir aqui, ó, em depurar. E clica em compilar. Acostumem-se sempre a fazer isso. Por quê? Porque se tiver algum erro aqui de sintaxe, certo? Ele vai localizar para mim. Como é que é? Salvar, depurar e compilar. Certo? Aí aparece o erro. Não, ele vai compilar. Se tiver erro, ele vai me indicar onde é que provavelmente ele vai ter um erro. Já indica agora. Certo? Seria o depurador, né? Que é o depurador. Mas se eu usasse aquele debug print lá? Não, o debug print ele vai servir para que eu veja o resultado de alguma coisa. Aí eu vou ver o resultado.
resultado, se o resultado estiver errado, está errado. Não, mas aí o que acontece? Ele pode até estar errado em termos de lógica, que aí é outra coisa. Ele não verifica lógica, ele verifica erro de sintaxe, erro léxico ou erro de instrução. Mas erro de lógica não. Tá certo? Beleza, feito isso, eu volto aqui para o meu formulário, salvo o formulário e vamos testar. Faça aí o teste. Funcionou? Vamos fazer o seguinte agora. Próxima ação, eu quero definir qual foi a opção que o usuário escolheu. Então tem lá gênero, né? Então ele vai escolher uma opção. Essa opção aqui, a gente vai pegar por aqui, ó. Opção gênero. Ok? Então vamos lá. Seguinte, para dar continuidade nesse nosso formulário aqui, para a gente poder fazer o controle dessas páginas e desses objetos, vai ser necessário a gente ver um pouco aqui de condicional, tá? Então é o que a gente vai fazer agora, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar esse formulário aqui,